Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai começar uma série muito bacana aí de vídeos, de um dos textos assim que eu acho mais importantes na escola Kagyu, do budismo dos Himalaias, né? Também do budismo tibetano, e é de um autor, um grande mestre aí da época, reconhecido como das grandes mentes aí da escola Kagyu e de outras escolas do Himalaia também, que é o Gampopa. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, hoje então a gente começa aí uma série de um texto assim muito importante. Para mim ele é fundamental. Eu realmente tenho uma admiração por esse texto, por esse grande mestre aí que é o Gampopa. É um texto muito importante na minha vida, então eu decidi também compartilhar com vocês. O texto é longo, então a gente vai dividindo ele, que ele traz vários ensinamentos aí. Embora ele tenha sido escrito no século XII, ele é muito atual. É como se a mente humana não tivesse assim a psicologia, né? Ou aquilo que a gente enfrenta dentro de nós mesmos como ser humano, parece que não mudou muito daquela época para cá. Apesar de todas essas evoluções e desenvolvimentos da sociedade, da tecnologia, né? Parece que da medicina, da ciência e até da filosofia, parece que esses questionamentos que a gente tem dentro de nós mesmos, de alguma forma, continuam aí muito fortes e muito presentes, desde aquela época até o dia de hoje. Então, eu tenho uma data aqui do Gampopa, da vida dele. Essa fonte aqui é da Biblioteca Clássica Tibetana de Dharamsala, da Biblioteca Oficial da Sua Santidade o Dalai Lama. Então é uma data aqui que como a fonte é muito boa, né, muito fidedigna, eu falo a data porque essas questões históricas, principalmente aí de séculos passados, de séculos já muito antigos, a gente está falando quase de 1000 anos aí de diferença, às vezes a gente patina muito, né, a gente não tem muitas fontes aí certas, mas como essa marcação que veio desse lugar, a gente pode dizer, aqui ele está indicando que é de 1079 a 1153 depois de Cristo, né? Então Gampopa é aí do século XII, né? Ele tem uma transição do século XI ao século XII. E esse texto aqui, ele está em inglês. Eu procuro as fontes quanto menos traduzidas possíveis, né? Como eu não domino o tibetano, a origem desse texto aqui eu encontrei em tibetano, encontrei também em sânscrito, e a terceira tradução que eu encontrei aqui foi em inglês. Então eu preferi ir aqui no inglês, mas eu vou traduzindo aqui, a gente vai conversando à medida que os vídeos vão passando também. E com o título em inglês está como A String of Pearls, ou O Colar de Pérolas, né? Eu vou falando em português aqui já, e a gente vai falando desse texto aqui, que é um texto fundamental, e eu espero que ele seja de muito bom uso, né, que te ajude aí de alguma forma. Então ele começa falando assim: esses ensinamentos do Dharma podem ser dados para qualquer um. Ou seja, não há aqui uma diferenciação de níveis ou de profundidades, de introspecção ou de experiências que a gente tem na vida. Da pessoa mais culta à pessoa que está recebendo esse tipo de ensinamento pela primeira vez ou entrando em contato pela primeira vez, ou seja, da pessoa mais iniciante à pessoa mais experiente, esse texto aqui ele pode abraçar, segundo o Gampopa, a mente e o coração da pessoa, né? Não tem essa diferenciação de profundidade, né? Ou de uso de palavras assim muito confusas para muitas pessoas que estão começando, ou muito densas, né?
Então, uma das questões aqui que a gente pode falar já nessa frase também é a palavrinha Dharma. O Dharma, nesse texto, tem o significado de ensinamento. Então, quando a gente fala, esse Dharma pode ser dado para qualquer um, qualquer um pode receber esse ensinamento, é justamente nesse ponto, o ensinamento. Né? Então, continua assim, a prática genuína do Dharma, para ser feita, ela, em primeiro lugar, deve ser feita como uma meditação na impermanência. Então, o que nós podemos fazer aí para a gente entrar em nós mesmos nesse sentido da busca da nossa espiritualidade, segundo o Gampopa nesse texto do Colar de Pérolas? Em primeiro lugar, se a gente está querendo se aprofundar em nós mesmos, realmente na nossa espiritualidade, a gente faz uma meditação na impermanência. Isso aqui é muito profundo. Em primeiro lugar, a gente coloca a meditação como uma ferramenta aí fundamental da gente investigar nós mesmos, investigar a nossa mente, investigar o nosso coração. É aquele momento que a gente está com nós mesmos, com a nossa respiração familiarizada e que a gente vai, a partir disso, e da palavrinha, por exemplo, que a gente fala em tibetano que é Gom, é se familiarizar com a nossa própria mente. Então a gente pratica a meditação, essa ferramenta poderosa, para entrar em nós mesmos e a gente começar a perceber os movimentos que acontecem em nós. E a gente vai meditar aonde nesse primeiro lugar? Na impermanência. E o que faz a impermanência em nós mesmos? Faz toda a nossa existência. A gente percebe que tudo que acontece em nós, seja dentro, seja fora, é impermanente. A gente pode perceber que muitas vezes esse tempo ele pode ser flexível, ele pode parecer mais longo, pode ser mais curto. Determinadas coisas que acontecem na nossa vida podem durar até a nossa vida inteira, mas termina de alguma forma na nossa própria morte. Né? Outras, como emoções, anseios, desejos, esperanças, medos e etc. e tal, a gente pode perceber assim que eles vêm muitas vezes em breves aparições na nossa mente. E tem outras, claro, que elas perduram, aqueles medos que eles continuam em vários momentos da nossa vida, mas que eles vêm e vão, não é que eles habitam o tempo inteiro em nós mesmos. Então a gente pode perceber isso com as nossas emoções, a gente pode perceber isso com os nossos desejos, a gente pode perceber isso com os nossos impulsos instintivos, a gente pode perceber isso com as nossas ruminações mentais, com as nossas conquistas ou com as nossas derrotas na vida, com as coisas que a gente ganha ou com as coisas que a gente perde, as coisas que nós somos reconhecidos ou quando nós somos ignorados, ou quando nós somos elogiados, ou quando a gente é maltratado, quando a gente é difamado, ou quando a gente é feliz, ou quando a gente sofre, quando a gente tem dor, ou quando a gente tem prazer, enfim. Todos os momentos aí que a gente percebe da nossa existência, a gente vê como a impermanência é presente. E muitas vezes a gente não se dá conta nesse sentido e a gente acaba querendo se apegar a esses momentos de prazer, ou mesmo, muitas vezes a gente fica ruminando em nós mesmos o movimento aí de tristeza, de angústia, tendo pena de nós mesmos, nos culpando por situações aí e ruminando tudo isso. E a gente acaba esquecendo esse ponto fundamental que é a impermanência. Então, quando ele fala aqui o quão é importante a gente meditar na impermanência, antes de qualquer coisa, antes da gente querer se aprofundar em conceitos mais concretos, em conceitos que nós acreditamos aí, ou acreditemos que possa ser mais profundos, ou que a gente possa filosofar mais, ele coloca assim, já de alguma forma, uma prática, a meditação. Ele fala assim, antes de qualquer coisa, antes da gente discutir qualquer coisa, vamos meditar.
E meditar no quê? Meditar nessa própria impermanência, nesses movimentos que acontecem naturalmente e automaticamente na nossa vida. Então, a gente vai parar logo aqui nessa primeira frase, nessas duas primeiras frases desse texto, porque é um texto assim muito profundo mesmo, e a gente volta aí no próximo vídeo para dar continuidade nessa maravilha que é esse texto aqui, pelo menos para mim, eu espero que para você também seja, e se você já conhece esse texto, que você possa aí descobrir novos movimentos, ou concordando ou discordando desses pontos de vista que eu vou colocar aqui, que eu coloquei nesse vídeo já nesse começo, e espero que de alguma forma esse vídeo te ajude. Você pode seguir a gente lá no Instagram, que é o Meditation Seed, ou aqui no YouTube no Pra Meditar. E fique à vontade, por favor, para deixar os seus comentários aqui, curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo, a gente se vê, aquela luz.